Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, nós estamos nesse mês compartilhando com vocês sobre multiplicando a presença. Aonde Deus se manifesta, ali há milagres. Ou aonde Deus se manifesta, ali há salvação. Onde Deus se manifesta, há transformação. E nós estamos aqui, convicto de que Deus está aqui, porque Ele prometeu isso para nós. Ele prometeu para você e para mim, que quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, Ele vem e nos abençoa. Mas Carlos, eu não mereço. Carlos, a minha vida não está tão boa assim. Eu não tenho feito coisas tão corretas assim. Mas meu amado, em Jeremias 29, ali naquele contexto, naquele capítulo, ali falava de um povo, do povo de Israel, que estava cativo em Babilônia por causa do pecado. Eles estavam ali por causa do juízo de Deus. Mas Deus vem de encontro. E Jeremias escreve uma carta para os exilados. E do destaque da sua carta está no versículo 11, de Jeremias 29, 11. Eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Agora dá uma olhadinha na NVI. Porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar. Quem quer prosperidade aqui? O que é ser próspero? É não ter necessidade de nada. O que é ser próspero? É estar cheio do Espírito Santo. O que é ser próspero? É você ter a vida abundante que Jesus prometeu. Então eu tenho planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e futuro. E se você observar então o contexto, eles estavam ali por desobediência. E Deus está falando assim, olha, eu tenho planos, eu tenho pensamentos, eu tenho propósitos para vocês. E aí avança no versículo seguinte, ele fala, então vocês virão, me buscarão e me encontrarão. Quando eu e você entendemos o que Deus pensa ao nosso respeito, quando nós entendemos o plano que Deus tem para nós, quando nós entendemos quem é Deus, então nós temos condições de ir até Ele e receber a bênção. Porque se nós tivermos uma ideia errada a respeito de Deus, uma ideia errada ao nosso respeito, nós não receberemos a bênção. Lá, então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim e eu os ouvirei. Mas se eu tenho a ideia de um Deus que castiga, um Deus duro, um Deus que está de chicote na mão, um Deus que só está punindo, sem compaixão, eu vou ter medo de Deus. Lembre-se, esse contexto, nesse capítulo todo ali, ele está falando, aquele povo estava sendo disciplinado por Deus. Eles estavam recebendo a colheita do plantio, da rebelião que eles estavam tendo de Deus. E Deus vem com compaixão e misericórdia. Da mesma forma na nossa vida. Lá em Lamentações 3:22 diz assim, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Então Deus, Ele nos ama com amor eterno. E aqui nesse contexto, então, Ele está dizendo, olha, eu tenho planos, eu tenho pensamentos de paz e não de mal, eu tenho planos de fazê-lo prosperar, eu tenho planos de te dar esperança e futuro. Se você não mudar a sua concepção, a sua ideia, o seu conceito a respeito de Deus e de quem você é em Cristo, você vai viver uma vida assim, ó. Não sobe e desce.
Você vai, no momento que você está aqui na igreja adorando as músicas maravilhosas, você levanta a mão, até chora. Mas chegou lá na segunda, na terça, que surge uma luta para você, você fala, ai, Deus se esqueceu de mim. Aí vem aquele pensamento, Senhor, aonde foi que eu errei, Senhor? Olha o problemão que eu estou passando. Onde, Senhor, o Senhor está me castigando? E na verdade Deus só está dizendo, filho, eu continuo sendo o seu refúgio, eu continuo sendo o seu socorro, eu continuo sendo a sua fortaleza nesse momento da luta. Mas nós estamos vendo um Deus que castiga, um Deus que só abençoa se eu fizer algo no sentido de obras. Meu amado, para eu e você sermos vitoriosos, nós temos que enxergar quem Deus é. E quem Deus é? Ele é todo-poderoso, Ele é santo, 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 santo é o Senhor. Ele é Deus de amor, de compaixão, de misericórdia. Deus é justiça também, mas Deus, Ele nos ama com amor eterno. E esse amor, Ele disciplina os filhos. E Ele disciplina com amor. Que pai, vocês que são pais que estão aqui, ao disciplinar seu filho, e muitas vezes como pai, você tem que ser muito firme com seus filhos e até muitas vezes usar a vara da disciplina. Dói mais em você do que na criança. Tá certo isso, pais? Eu vi, até esses dias eu vi um pai falando que ele foi disciplinar as suas duas filhas e de repente uma começou a argumentar com ele, ele quase que deu risada. Falou, pai, eu sempre sou a primeira a apanhar, bate na outra primeiro. E ela começou a dar risada, quase dar risada. Ele falou, não filho, agora você está sendo disciplinado, estou fazendo isso porque eu te amo. Eu estou fazendo isso porque você fez errado. Então a disciplina correta do pai, por mais firme que seja, e às vezes temos que usar sim a vara, ou um puxão de orelha, ou um castigo, ou uma disciplina, ou você tirar o celular, mas você tira aquilo que ele gosta, porque você ama. Então Deus da mesma forma. E quem é Deus para você? Como que você vê Deus? Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Está em Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Ele quer muito mais misericórdia do que sacrifício. Então, amados, nós precisamos restaurar a visão que nós temos de Deus. E uma coisa que é natural para todos nós é projetarmos para Deus a imagem que temos do nosso Pai da terra. Porque nós aprendemos, Pai nosso. Pai me traz uma lembrança do Pai da terra. E os nossos pais são seres humanos. Ou teve algum aqui que são filhos de ET? Ou tem algum aqui que é filho de macaco? De jeito nenhum. Nós somos filhos dos nossos pais, que são imagem e semelhança de Deus, que são seres humanos, que Deus colocou como nosso Pai. Então, ao lembrar que eles são seres humanos, nós vamos lembrar que os nossos pais são como nós, e nós somos como eles. Temos limitações e cometemos erro. Ou tem pai perfeito aqui? Tem algum pai perfeito? Não. Agora, estes erros ou estas fragilidades que os nossos pais cometem contra nós, e às vezes tem pais desequilibrados, que estão sempre repetindo palavra de cobrança para o filho, cobrança, 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 e aquilo vai gerar no filho o quê? Uma crença. Vai gerar no filho o quê? Uma convicção, uma ideia, uma raiz negativa no seu coração. E você, ao se aproximar de Deus, você ouve a palavra e é muito clara em dizer que todos quanto recebem Jesus tornam-se filhos
de Deus, se é filho de Deus, Deus é meu pai. Mas eu vou projetar para Deus a experiência que eu tive com o meu pai. Ah, meu pai não batia, Carlos, mas ele trabalhava demais. Ele não tinha tempo para mim. Meu pai, eu via ele só de domingo na hora do almoço. Porque ele trabalhou, ele me dava tudo. Deus pode ser seu pai assim. Não, meu pai era uma pessoa que pouco, ou então, eu não me fui criado com meu pai, porque meu pai foi embora. A sua experiência com seu pai, você transfere. Isso é automático. Então nós precisamos de uma restauração. Nós precisamos de uma cura que o Espírito Santo vai fazer no coração de todos aqueles que assim desejam, para que nós tenhamos uma visão correta de quem é Deus. Eu já contei aqui a minha experiência. Vou só repetir rapidinho. Eu projetava para Deus a imagem de um pai, pegando as suas coisas e indo embora. Eu presenciei, acompanhei meu pai para pegar todas as coisas dele no momento da separação deles. E eu vi ele indo embora com a Kombi que ele tinha, com as coisas dele, e meu pai estava indo. E eles se separaram. E quando eu aceitei Jesus, eu já falei, só vou reforçar para alguns, você que já ouviu fazer o quê? A minha história, mas eu quero que você entenda a essência do problema. Eu projetava para Deus um medo. E eu perguntava, Deus, quando é que o Senhor vai embora da minha vida? Quando é que o Senhor vai pegar a sua mala e também vai me deixar? E quando eu tinha pessoas da minha volta, amigos que, na linguagem nossa, se afastava de Deus, eu perguntava, Senhor, quando vai ser a minha vez de o Senhor me deixar? E eu precisei ser curado. Então, quando nós vemos esse texto de que Deus tem pensamento de paz, que Ele tem plano de me prosperar, de que Ele já, lá em Efésios diz que o bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Eu preciso restaurar esta visão que eu tenho de Deus. Eu preciso fortalecer o que a Bíblia diz de quem Deus é. Eu preciso fortalecer e ser restaurado na minha identidade, naquilo que eu penso de quem eu sou. Eu preciso realmente desenvolver em mim esta compreensão que a minha vida velha ficou para trás, que eu fui com Ele sepultado, o meu velho homem foi com Ele sepultado, agora eu vivo um novo homem, um novo caminho com Ele. E agora eu sou filho. Então eu preciso desta renovação da mente. Então, amados, para que eu e você tenhamos a vida que Jesus prometeu para nós, nós precisamos intensificar a presença dEle em nós. Nós precisamos, ter realmente esse cultivar da presença dEle diariamente. Deus não pode ser visitante na nossa vida. E pegando o exemplo do Velho Testamento, quando os homens de Deus tinham experiência com Deus, quando eles recebiam um chamado, quando Deus visitava ele, quando Deus dava uma vitória, eles construíam altar de gratidão. E nós precisamos então também construir altar de gratidão. E os altares que temos relatado na Bíblia, era de suma importância. E aqui então, o altar que nós construímos diante de Deus, intensifica, multiplica, traz de maneira intensa a presença de Deus. Porque no altar é local do quê? De entrega.
No altar é local de nós estarmos colocando, fazendo sacrifícios de louvor. No altar é lugar de abrir o coração. Na verdade, o altar é local de encontro. E nós precisamos sim ter altares. Na verdade, é o altar dentro de nós. E nós podemos ver Abraão quando foi chamado. Saia da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei, e você será uma bênção. E Deus relata em Gênesis 12, Deus chama Abraão. Depois que ele ouve o chamado, ele constrói um altar de gratidão. E nós precisamos construir altares. Só que não é altares com outros deuses. São altares de decisões, de postura, de comportamentos, de relacionamento com Ele. E Abraão faz isso. Depois nós vemos Abraão lá naquela situação que estava discutindo ali com Ló. Olha, você fica aqui, ele fala, olha, escolhe Ló. O lado que você pegar, eu vou para o outro. Depois que Deus mostra as planícies, chega, ele decide e tal, você fica aqui, eu fico ali. Ele novamente constrói um altar. E aí então Deus coloca Abraão numa prova muito séria. Fala, olha, você tem que sacrificar Isaque, que é o filho da promessa. E Abraão, prontamente, porque ele tinha intimidade, ele desfrutava da presença de Deus na vida dele, ele conhecia a voz de Deus. E Deus fala assim, vai ao monte lá e sacrifica Isaque. Ele prontamente vai numa longa caminhada. Isaque chega depois de um momento e fala, pai, estou vendo aqui a lenha, estou vendo aqui o altar. Onde está o cordeiro? Ele viu que a situação estava delicada. E Abraão sabia quem era Deus. Falou, Deus proverá. E ele amarra seu filho e coloca no altar, como um cordeiro a ser sacrificado. Ele pega o cutelo e se prepara para aquele último tchá. Mas de repente ele ouve uma voz. Abraão, pois não, Senhor, não toque no menino. Ele olha e enxerga o cordeiro. Deus proveu o cordeiro. Ele falou, Abraão, não toque, porque eu sei que você preparou o altar da obediência. E você foi obediente. E eu sei que você me obedeceu. Basta. Não vamos tocar no menino. E Deus supre o cordeiro. Quando eu e você chegamos no nosso altar diante de Deus, em obediência, quando nós estamos obedecendo a Deus, construindo o nosso altar da oração, quando eu e você estamos construindo o nosso altar da comunhão com a palavra, quando eu e você estamos construindo o altar da adoração, em outras palavras, quando eu e você estamos dando tempo na presença de Deus, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Porque lá em Mateus 6,33 diz, o que diz? O Senhor é o bom pastor e nada me faltará. Não é, né? Lá diz, buscai primeiramente, 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu estou construindo um altar de exclusividade para Deus. E se você observar que na palavra de Deus toda, Deus não divide a sua glória com nenhum outro. Deus levantava os profetas para destruir os altares a outros deuses. Elias
vem e desafia os profetas de Baal. Os profetas de Baal eram aqueles que serviam a Baal, que era um Deus. E Elias vem e faz o grande desafio para ele: olha, se Baal é Deus, segui-o. Agora, se o Senhor é Deus, é hora de vocês tomarem posição. Ele faz o grande desafio. E ele prepara ali o sacrifício. E dá a oportunidade para os profetas de Baal clamar. Os profetas de Baal estavam acostumados a ter os altares de sacrifício que faziam a esse Deus com letra pequena. E o que aconteceu? Colocou-se ali o bezerro morto, aquele sacrifício, e falou: agora clamem a Baal, o Deus que fazer descer fogo dos céus, esse é Deus. E os profetas de Baal começaram: Baal, vem aqui, vai. Começaram. Chegou um ponto que Elias falou: olha, clama mais alto. Acho que Baal está muito, ele zombou até. Eu acho que Baal está muito ocupado, não está ouvindo o clamor de vocês. E eles começaram a clamar mais forte, e começaram até se ferir, para tentar convencer a Baal a responder fogo dos céus. Só que Baal, provavelmente, devia ter uma estátua. Ele tinha olho e não via, tinha ouvido e não ouvia, tinha mão e não estendia. E após o dia inteiro eles desistiram. E aí Elias vem e prepara o altar. Coloca ali as pedras, simbolizando as tribos de Israel. Ele prepara todo o sacrifício e mandou fazer, sabe, um buraco em volta do sacrifício, e mandou trazer água. E jogou bastante água em cima do sacrifício e em volta. E aí Elias clama ao Senhor dos Senhores: Senhor, manifesta a tua presença. Senhor, demonstra quem tu és. Senhor, executa o teu propósito. E de repente vem o fogo do céu. Estava todo cheio de água. Mas aquele sacrifício foi consumido pelo fogo do nosso Deus. Nós precisamos tirar uma lição para nós. Qual é o altar que temos construído? E ao falar de altar, nós precisamos entender que precisa gastar tempo para construir. Nós precisamos dedicar tempo na presença do Senhor. Nós precisamos apresentar a Ele. Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Olha lá, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Hoje, Deus já não aceita mais sacrifício de animais. Outros deuses estão aceitando galinha, estão aceitando cordeiro, estão aceitando sacrifício de sangue. Mas o nosso Deus já não precisa mais de animais. Porque Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus. E João Batista, quando viu Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se tornou o Cordeiro que deu a sua própria vida por mim e por você. Ele pagou um alto preço de sangue, o seu próprio sangue que foi derramado. E ali Deus exerce justiça, porque o salário do pecado é a morte. Jesus substitui cada um de nós, morrendo em nosso lugar. Jesus derrama o seu sangue para sermos justificados diante de Deus. E aí então todos quanto recebe é justificado, é perdoado e tem salvação. E aí então nós somos conectados com Deus. E nós precisamos entender que o sacrifício hoje é Jesus. E aí então, continuando em Romanos 12:1, que nós temos que apresentar os nossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o quê?
o nosso culto racional. É a nossa razão, é o nosso entendimento. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. O culto racional é você ter consciência de quem você é em Deus, quem você é antes de Deus, quem você é agora que você tem Jesus. É você ter consciência racional, compreensão, e você busca compreender quem realmente é Deus. Você procura desenvolver uma intimidade com Ele, com a sua palavra, e você começa a descobrir as promessas que são maravilhosas. E você começa a trazer Deus na sua vida. Isto é construir altar. Só que nós não construímos mais altares de pedra. Nós não construímos mais altares materiais. O altar, na verdade, tem que ser construído no nosso coração. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede toda a vida. E no nosso coração está dizendo a respeito do quê? Do nosso interior, está falando a respeito do quê? Da nossa alma. E quando nós falamos do homem interior, nós estamos falando do quê? Dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa vontade, das nossas reações e comportamentos. E nós precisamos neste interior construir o altar. Agora, se nós continuarmos servindo os altares que foram formados em nós, que são as palavras negativas, que são as feridas, que são as decepções, que são os traumas, a isso que gerou em nós altares, ou gerou em nós crenças que se tornaram tão solidificadas, que nós sempre estamos trazendo à memória. E você reage, tem reações que você não entende por que você reage assim. É porque você ainda está sendo dirigido pelas experiências, pelos traumas, pelas decepções, por sentimentos, por culpa, por mágoa. E você é gerado, você foi gerado no seu passado. Mas Jesus veio e a palavra de Deus diz: quem está em Cristo, nova criatura é. Então eu tenho que apresentar a minha vida diante do altar do Senhor. Eu preciso apresentar diante do altar do Senhor os meus pensamentos. Carlos, mas os meus pensamentos não são tão bons. Apresenta diante de Deus e reconhece a sua dor, reconhece os seus traumas, reconhece as suas crenças limitantes e diz: Senhor, eu entrego, por favor me cura. Que se assim fizermos, nós estamos então tendo oportunidade de apresentar o que temos. E nós apresentamos a nossa vida, é o maior sacrifício. E a nossa vida nós trazemos, às vezes, os nossos fardos. E Jesus foi muito claro para mim e para você: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é manso, que é leve, que vocês desfrutem da presença dEle. Então, queridos, nós precisamos sim, nesses dias, tomarmos uma decisão de falar: Senhor, eu quero realmente priorizar o Senhor. Lógico, irmãos, que eu não quero entrar aqui, espero que ninguém precise ouvir isso. Não, jamais podemos ter, quem tem Jesus, quem entregou a sua vida para Jesus e ainda mantém algum tipo de altares físicos na sua casa, que ainda mantém alguns ídolos na sua casa, por favor, irmão, acorde enquanto é tempo. Mas eu estou falando sim de altares que muitas vezes nós construímos com os nossos pensamentos. Nós construímos ídolos nos nossos pensamentos, construímos deuses nos nossos sentimentos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso?
eu valorizo mais o meu pensamento, mais o meu sentimento, eu valorizo mais aquilo que eu sinto, mais aquilo que eu penso, mais do que as promessas de Deus. E aquilo então começa a virar um gigante. Aquilo vai começar a crescer diante de mim e eu perco o foco. Quando você começa a alimentar uma autopiedade, uma autoimagem negativa, eu não posso fazer isso, eu não consigo, não é para mim, ninguém me ama, ninguém me quer, tá vendo? Olha, eu sou um coitado mesmo, ninguém se importa comigo, não tenho valor. Você está o quê? Construindo um fantasma ou um gigante. Só que a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz, que quem vive em você? Quem vive em você? Você aceitou quem como Salvador? Ele está onde? Ele está onde? Então convém que ele cresça e que os pensamentos, os sentimentos errados sejam crucificados lá na cruz. Está na hora de nós realmente prestar este sacrifício vivo e entregarmos as nossas dores, aquilo que suga a nossa força, e de dizer: Senhor, eu não quero mais viver o que Paulo disse em Romanos 7. Já falei isso aqui várias vezes, vou repetir de novo, tá? Porque é pela repetição que a gente aprende. Você desenvolveu crenças negativas porque você só ouvia. Você não pode. E você alimentou isso. Eu quero repetir. Paulo disse: aquilo que eu quero fazer, não faço. Está em Romanos 7. Aquilo que eu quero fazer, não faço. Mas aquilo que eu não quero, isto eu faço. Ali ele está declarando a luta e a guerra entre espírito e carne. A carne reina porque está faltando o altar para Deus reinar. A carne, os nossos sentimentos errados, a carnalidade reina porque você não está em espírito. Para estarmos em espírito, nós precisamos apresentar a Deus a nossa vida como um sacrifício vivo. Nós precisamos apresentar a Deus realmente a nossa busca, a nossa dedicação. Carlos, como que eu construo os altares? Vamos avançar. Nós vamos construindo pela oração. E lá em Joel capítulo 2, eu estou muito empolgado, já não estou nem na metade do que eu tenho que falar, mas tudo bem. Joel capítulo 2, ele exorta que nós temos que apresentar a Deus com jejum e oração. E nós precisamos construir. Joel 2:12. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento, pranto, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor leal, arrepende-se e não envia desgraça. E aqui o contexto também desse Joel 2 é de um povo que estava separado por causa do pecado. E lá embaixo, nos versículos abaixo, ele promete o que aconteceu em Atos. E que nos últimos dias derramarei, está no versículo 20, vou achar aqui. 28. Depois disso derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, sobre toda a carne. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito. Aqui ele chama o povo para realmente voltar-se para Deus. Nós também estamos numa transição, querido. Nós estamos numa transição aqui na nossa igreja. Nós queremos sim, a partir de agosto, estarmos com este prédio mais bonito. Mas só o prédio mais bonito é só um prédio. Mas nós queremos que a nossa igreja, que você,
se torne a partir de agosto um crente ainda muito mais abençoado, onde a presença de Deus na sua vida, na sua família, no seu trabalho, por onde você andar, a presença de Deus seja tão real que quando você entrar aqui no culto, no domingo, a presença de Deus vai ser tão abundante na sua vida, que você vai chegar, conversar com os irmãos, com os visitantes, e vai transbordar o amor de Deus. Você vai se importar com a pessoa que sente do seu lado. Ah, cara, eu não conheço. Você vai estar tão transbordando de Deus, que você fala, ô irmão, eu não esqueci seu nome, você é visitante? Não, eu não sou. Olha, eu quero orar por você, Deus te abençoe. Olha, Deus tem transbordado na minha vida. Você vai chegar perto do irmão e falar, olha, eu quero contar uma bênção para você. Nesta semana aqui, olha, Deus, eu passei por uma luta tão grande, mas Deus se manifestou na minha vida e eu quero testemunhar, Deus é real. E olha, Deus também te ama. Nós estamos tão cheios de Deus, que nós vamos ter só um foco, olhar para Jesus. E lembre-se que você olha para Jesus, mas a sua fé e a sua consagração a Deus tem que também transbordar para o irmão. Lembre-se que eu falei desta frase e vou repetir. Não, eu não faço para homens, faço para Deus. Ai, que chique, que espiritual que você é. Mas se você faz para Deus e você não ama o seu próximo, desculpa. A Bíblia diz que você é mentiroso, porque você diz que ama a Deus e rejeita o seu irmão, a sua fé não condiz. Então nós vamos fazer para Deus, e quando fazemos para Deus genuinamente, nós vamos receber de Deus, e nós vamos transbordar para o homem, para a mulher, para o jovem, para a criança que está do nosso lado. Pois quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios fluirão. Então, meu amado, você tem um dom, você tem um talento. Deus te deu dons e talentos. E você tem que fluir esse dom em conexão da presença de Deus em você e para abençoar pessoas. Ou você quer pregar para o anjo? Eu lembro, essa é uma história real, tá? Há muitos anos atrás, tinha um menino que ele não funcionava muito bem, e às vezes vinha e falava, olha, eu vou evangelizar o diabo, porque ele tem que ter uma chance de se converter. Eu falei, é? Coitadinho. Ele tinha problema mesmo. Ou você quer evangelizar anjo? Porque se você tem Deus na sua vida, só tem alguém para você alcançar, seres humanos como você, seres humanos falhos como você, seres humanos carentes como você, seres humanos que precisam da graça que você encontrou para que eles possam ser salvos. Queridos, nós estamos com muita expectativa que a partir de agosto nós teremos sim um ambiente melhor aqui. Vamos consagrar este ambiente com mais, e tomarmos posse, e vamos continuar profetizando, mas se cada um aqui de nós ganharmos uma pessoa, duas, a gente já enche isso aqui. Agora, você tem parentes, duas pessoas da sua família que ainda não servem a Deus? Sim ou não? Então nós vamos orar, e esta presença de Deus vai fazer os peixinhos se converterem, porque muitas vezes nós colocamos o peixinho ali e esquecemos de transbordar na vida deles. Vamos construir altares, o altar da oração, do jejum, e na semana que vem, no domingo, nós vamos lançar um propósito com a igreja de 40 dias de jejum e oração, e nós vamos intensificar. Nós vamos usar a mídia, as redes, para estar dirigindo vocês. Domingo que vem a gente vai lançar, pelo menos, a gente está ajustando agora com a equipe de mídia para nos ajudar. Nós vamos ter direcionamento diário para vocês, de meditação, de propósito de jejum,
Nós vamos ter uma live, pelo menos uma vez por semana, direcionando. Vai ser um horário, você vai ter lá no nosso aplicativo, você vai se alimentar da palavra. E nós estaremos dando direcionamento, falando do nosso propósito, desta nova fase, desse novo tempo de Deus para nós. Nós vamos estar plantando no coração da igreja a nossa cultura do reino. E você vai transbordar. E eu creio que muitos de vocês aqui serão levantados, todos vocês serão levantados no ministério de vocês. Carlos, eu não tenho nenhum dom diferente, eu não sei cantar, não sei pregar. Você sabe sorrir? Aproveita e dá um sorriso para essa pessoa que está do seu lado. Vai, todo mundo, vai dar um sorrisinho aí, vai. O sorriso. Você vai exercer esse dom do sorriso.